Boa tarde, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Bom, antes de mais nada, né, nós somos uma empresa com ações comercializadas, então preciso passar um safe harbor. Por favor, eu vou ficar aqui 15 minutos, vocês leiam tudo, por favor. Muito obrigado. Uma das grandes questões hoje no mundo inteiro são exatamente fraudes, né? Hoje o mundo inteiro, pós-Covid, tem uma preocupação cada vez mais crescente quanto a fraudes. Em função de toda a pandemia, o desenvolvimento global do volume de fraudes causou esse aumento de awareness no mundo em cima de como nós vamos evitar de alguma forma ou diminuir o volume de fraudes que vem crescendo. E no Brasil, como não seria de outra maneira, nós temos uma preocupação, né? O público concorda em quase 80% que as tentativas de fraudes vêm crescendo. Mas olha que dado legal, 91% concordo que a experiência do cliente é muito importante. Se vocês notarem o número ali acima, são 12 pontos percentuais acima do global, né? Então, o brasileiro já está falando que a experiência do cliente no momento de evasão à fraude, de evitar fraude, tem 12 pontos acima do que o global está falando, e ao mesmo tempo nós estamos com 57% concordando que é uma das prioridades mais importantes, 9 pontos abaixo. O que isso deixa muito claro? Que o brasileiro já está acostumado com fraude, né? O brasileiro já tem muito mais tempo, muito mais tecnologia, muito mais informação, muito mais experiência na questão de evasão de fraude. E aí a gente vem com 57% preocupados com o crescente aumento e a prevenção à fraude com a identidade digital. 38% priorizam a experiência do cliente, não em detrimento, mas em conjunto com a evasão de fraude. As organizações têm também uma necessidade de tomar alguma atitude, sendo que 7% delas ainda entende que não tem muita coisa a ser feito quanto à fraude, 53% diz ainda que não tem maneira de resolver 100%, né, de todos os processos de fraudes que se passam. Esses dados vocês conseguem encontrar no nosso site, num estudo completo ao qual nós fizemos. Então, 70% das organizações ainda disseram que vão investir de forma robusta para evitar essas fraudes, aonde, numa média, estão investindo mais de $1 milhão, 51% dessas organizações. Então, se a gente começar a pensar no volume de dinheiro, o volume de investimentos para se evitar fraude, ele realmente é gigantesco, né? E quais são essas opções hoje, comumente, regularmente utilizadas? Autenticação telefônica, seja um SMS, seja uma ligação, um código de acesso, um duplo fator de autenticação com um código de acesso, a própria coleta de documentos e a verificação desses documentos junto com um ambiente logado ou mesmo uma assinatura ICP Brasil, e também uma biometria como prova de vida. E desde 2022, nós temos também a possibilidade de uma assinatura eletrônica avançada. E é sobre muito dessa assinatura eletrônica avançada que eu vou conversar com vocês hoje. Deixando claro que a Lei 14.063 de 2020, designa 3 níveis de assinatura: a simples, todos os métodos de prevenção à fraude que eu comentei, fora a assinatura eletrônica avançada, estão dentro de uma assinatura simples. A própria assinatura avançada, que ela associa de forma unívoca o signatário, a pessoa que está fazendo esse processo, e a assinatura qualificada, que todos nós comumente conhecemos como uma assinatura digital, uma assinatura ICP Brasil, né? Falando um pouco sobre a segurança da DocuSign, nós trabalhamos em 3 pilares de pessoas, processos e plataforma. Todos os 3 têm um foco gigante no nosso desenvolvimento, tanto que um dos nossos pilares, desde a concepção da DocuSign há mais de 20
anos atrás, quase 22 anos atrás, é segurança. Nós trabalhamos com o contrato de vocês, com os acordos que vocês têm, com dados sensíveis de vocês, com órgãos governamentais, informações sensíveis entre vocês e os clientes de vocês. Eu não posso ter uma quebra de segurança. Nós temos 22 anos de empresa sem nenhuma quebra, sem nenhum data leakage, sem nenhum dado vazado da nossa plataforma. E isso as nossas mais de 200 páginas de certificações corroboram, ajudam a confirmar toda essa segurança. Né? Trazendo a segurança agora mais para o lado de vocês, ajudando vocês a terem cada vez mais segurança nos processos de vocês, é que nós anunciamos a nossa parceria com o IDRC, a Identidade do Registro Civil de Pessoas Naturais do Brasil. Então, por meio de uma biometria, um processo autenticado de biometria facial, aonde você se autentica em bases governamentais e retorna com um certificado digital de infraestrutura de chaves públicas do registro civil, quer dizer que agora além de você ter o ICP-BR, você tem o ICP-RC também. Você não só se autentica, você prova que uma pessoa está viva, autentica essa pessoa em bases de dados governamentais e ainda tem a chancela de todo esse processo de autenticação pelo registro civil. Então, com um processo de baixo risco, é óbvio que a gente vai buscar, como a própria pesquisa já deixa claro, uma necessidade de baixo atrito. Né? Então, um token de autenticação para um processo de baixo risco, ele é extremamente válido. Mas para os processos de maior risco, onde eu preciso não só de uma validade, uma validez jurídica, mas eu preciso também corroborar com o meu departamento de prevenção à fraude, eu vou então para uma verificação de identidade com uma assinatura eletrônica avançada me propõe. E aí vocês perguntam, pô Norbert, mas como isso seria? Como seria um processo dentro da DocuSign, dentro da plataforma atual de vocês, para corroborar com tudo isso? Então imagine que vocês buscaram um cliente novo, a Amanda Pinheiro. A Amanda recebeu então um e-mail customizado de boas-vindas do Banco Fontara, e ela vai acessar o seu espaço de trabalho, vendo todos os passos que ela tem que seguir para poder finalmente, lá embaixo, que ainda não está disponível, está bloqueado, como vocês podem ver, a assinatura do contrato de consultoria e o envio dos olerites, das comprovações documentais dela, para poder fazer o lastro financeiro que ela vai operar. Né? A partir desse momento, ela inicia então o processo criando um formulário, né? Acessando o formulário, e dentro desse formulário, ela já vem com todos os dados pré-preenchidos, porque esse sistema está integrado, por exemplo, com o Salesforce, ou qualquer CRM que vocês tenham no banco, na sua instituição, hoje em dia. Né? Confirmando todos esses dados pré-preenchidos, ela passa então para o próximo passo, aonde ela vai começar a verificar a sua identidade. Notem que aqui ainda não estamos falando de uma assinatura eletrônica avançada. A gente está falando de um passo um pouco mais simples, para você ter o mínimo de fricção possível dentro do seu processo, mas ainda ter uma verificação de identidade. Então ela vai abrir o link no celular dela, vai fazer a captura de um documento, vai fazer a captura da sua prova de vida, e essa prova de vida vai confirmar com o documento que ela subiu, né? E vai confirmar que sim, esse documento e essa pessoa estão com a mesma foto. Daí fala, pô Norbert, mas aonde está a autenticação disso daqui? Essa daqui é uma parte somente de validação. Lembra que eu falei que a gente tem vários níveis que a gente pode disponibilizar? Esse é um dos níveis que a gente pode disponibilizar, dependendo do nível de atrito e de criticidade de fraude que vocês queiram dar ao processo. Aceitando então um formulário de investimento, os termos, né, de uso do banco, ela passa para a próxima fase.
ela consegue ver que ela aceitou, ela criou o formulário, fez a verificação, aceitou a declaração e agora ela pode assinar esse documento. Mas ela recebeu um telefonema e ela não vai poder fazer isso agora. Ela quer continuar em algum outro momento, sem problema. Num outro momento, mais tarde, dentro do dia, ela acessa então o contrato para fazer a assinatura, para fazer essa assinatura do contrato. Acessando, opa, perdão. Agora voltou o vídeo aqui, perdão. Vai a partir daqui, então. Ok. Ela, então... tem que voltar aqui, tinha que voltar o vídeo, porque o vídeo é exatamente o processo de... Alguém aí dentro consegue clicar no play do vídeo, por favor, pessoal? Na verdade, não. Tem um vídeo aqui nesse slide, é só navegar pelo slide e clicar no vídeo. Vamos de novo, então. Verificando todo o processo foi verificado, vai para a parte de assinatura, ela vai acessar de dentro do computador dela, reiniciar esse processo a partir do computador, em função de ela ter recebido um telefonema ali na hora e não poder continuar a partir do celular, né? Dentro desse processo, então, como é um documento onde, pela governança, foi necessário, não somente em função do risco, mas também em função legal, porque hoje existe uma lei, que é a 14063, confirmando a assinatura eletrônica avançada para diversos processos, ela começa a assinatura aceitando os termos e condições do registro civil e entra, então, na integração que nós temos com a plataforma do IDRC para fazer o seu processo de verificação de identidade e de assinatura eletrônica avançada do registro civil. Então, notem que toda essa plataforma é do registro civil. Essa parte é ilustrativa só para confirmar que o CPF dela é o CPF que foi enviado. Essa tela ela não há necessidade de ser obtida. Com uma verificação de identidade super simples mesmo, sem mais, confirmando aquele CPF dos dados bibliográficos com os dados biométricos dela, ela efetuou uma assinatura avançada do registro civil com um certificado digital ICP-RC com uma autenticação biométrica e bibliográfica em bases do governo. A partir disso, a gente retorna então para o Carlos Alberto, que foi o consultor que iniciou todo esse processo, para entender como isso se deu dentro do banco, dentro da instituição. De forma muito simples, ele coleta dentro do espaço de trabalho dele qual é o processo que ele quer iniciar. Nesse caso é um onboarding de um novo cliente. E dependendo do nível de acesso ou de liberação que ele tem para dentro da ferramenta, ele pode modificar esse processo ou não, né? Adicionando espaços ou tirando passos. Nesse caso ele escolheu manter da mesma forma, viu que o contrato foi assinado, pode, inclusive, aliás, pode fazer essa integração via Salesforce, adicionando todas as informações de metadados vindos do outro sistema para preencher esse contrato. Nesse caso aqui a gente está usando Salesforce. Ele automaticamente traz esses dados para o contrato. A partir desse momento ele também consegue inserir informações de regras de contratos. Se o valor for acima de 1 milhão, eu quero que tenha uma aprovação do meu compliance. Se o valor for, se a pessoa for politicamente exposta, eu quero também que tenha uma afirmação do meu legal department. E ele vai pedir essa aprovação tanto pelo sistema, quanto também pode dar um heads up para a área de compliance via o chat,
falando, olha, acabei de mandar para vocês aqui, você consegue fazer mais rápido para a gente poder acelerar o processo? Porque eu tenho uma venda engatilhada, uma necessidade de uma celeridade de todo esse processo. Além disso, ele consegue ver todo o rastreio de ponta a ponta de como o processo se deu, em que estágio ele está, né? E ter controle sobre tudo isso de uma forma fim a fim. Então é a DocuSign com DocuSign IAM conectando todo um processo de experiência do cliente, aonde cada interação ela é livre de esforço, cada cliente se sente valorizado por todo o processo ser customizado para ele, ou a possibilidade de ser bastante customizado para ele, elimina os gargalos de todos os processos de vocês, com todas as integrações e possibilidades de integração, reduz o trabalho manual, equilibra a conformidade com a experiência. Se vocês notaram que foi um processo extremamente fluido e rápido, né? E ao mesmo tempo você tem um nível de segurança alto, e libera o time de consultoria, de venda, de atendimento, a efetivamente criar e desenvolver relacionamentos duradouros. Fazer o que eles devem fazer, eliminando o trabalho tão burocrático. Essa é a nossa solução IAM, já com assinatura eletrônica avançada, do registro civil, embarcada nela mesma. E esse é a proposta da DocuSign, aonde vocês viram aqui, como na parte da criação, como eu preparo um acordo, como esse acordo ele é monitorado, o seu processo, como que eu poderia, se houvesse algum tipo de negociação, fazer uma revisão assistida por inteligência artificial. Na hora de fazer a assinatura, eu já elegi uma assinatura, o meu compliance elegeu uma assinatura eletrônica avançada para evitar ao máximo fraude. Por exemplo, eu ainda consigo fazer esse acompanhamento dentro do espaço de trabalho. No final das contas, quando eu tenho, depois do processo assinado, eu ainda consigo fazer o gerenciamento de tudo isso, gerenciar as próprias cláusulas. Por exemplo, se eu estou fazendo um contrato de compra, como que eu trago informações de cláusulas de multa, cláusulas de SLA, e consigo fazer com que a ferramenta gerencie isso, integrada às outras ferramentas que eu tenho. Toda essa possibilidade você tem. Então imagina você emitir uma multa para um fornecedor que não te atendeu no dia que ele quebrou aquele contrato. Ou no máximo um dia depois, simplesmente porque você tem que dar esse prazo e está em contrato esse prazo. Nunca visto antes, né? E com tudo isso você ainda tem relatórios e dashboards onde você consegue munir e retroalimentar não só para uma tomada de decisão estratégica, mas também para mudar o processo operacional dos acordos e da burocracia da empresa, para que ela seja mais célere, para que vocês vendam mais, para que vocês economizem mais. Pessoal, antes de terminar, antes de abrir para perguntas, aí 1 minuto e 45 segundos, eu convido vocês para ter uma palestra aí com o nosso head de legal, o Heitor Miranda, logo aqui atrás do nosso stand. Tá? Logo quando a gente terminar aqui, ele vai começar a palestra dele lá também. Ele tem muito mais profundidade legal para falar disso, sobre todos os níveis de assinatura eletrônica, simples, avançadas e qualificada digital. Eu vou abrir para perguntas, deixa eu só pegar aqui o fone de ouvido, e aí eu consigo escutar vocês em qualquer pergunta que vocês tenham. É basicamente, meu entendimento é só que vocês falem, né? Deve ter um microfone rodando aí. Perguntas, pessoal, sobre a assinatura, sobre o IAM, sobre nossa segurança. Que bom, excelente. Fico feliz, obrigado pelo tempo de vocês e espero encontrá-los aqui daqui a pouquinho ali no nosso stand, bater um papo, tomar um café. O café está excelente, eu sou cafezeiro, então, por favor, pelo menos aprecie um café que é excelente, além da gente poder trocar uma ideia, tá bom? Obrigado, pessoal. Bom evento para todos. Apresentação de vocês.